gravar, antes que eu esqueça aqui. Hoje temos duas aulinhas, então. De repente dá pra gente adiantar bastante nesse tema aí. Eu quase vi de acabar, porque ele é bem facinho mesmo. Se eu acho que vai ter aula até que dia de dezembro. Ó, o calendário oficial do colégio tá marcado até o dia 18. Mas quando é dia 18 não quer dizer, tipo, aula. É todas as atividades do colégio, assim, inclui recuperação, conselho, exame, etc e tal, um monte de coisas. Então eu acho que aulas regulares vai um pouco menos. Eu acho que na real não vai avançar tanto em dezembro assim, não. Menos do que eu imaginava, na real. Eu acho que lá pro dia, ó, se dia 18 é uma sexta, talvez lá pro dia 11 de dezembro, por exemplo. Mal, mas se a gente vai pensar 2 mesinhos aí, a gente tá livre, vai. Professor, Hum. você viu que o Dória falou que as aulas podem voltar? Tipo, é opcional do ensino médio? Vi. Mas é aquela, né? Pelo menos é o que parece, o Juninho da Padaria não vai deixar em Rio Claro, né? Porque depende das cidades. Então eu acho que pra Não gente não adianta é nada, uma. então. É. Na real, acho que tipo São Paulo, capital, volta até amanhã, se eu não me engano. Pra quem Dia quiser, 7, aquela coisa parece. toda. Então. Mas acho que pra gente não vai acabar não mudando nada. Acho que estaremos presos nesse limbo até o final do ano mesmo, gente. Não tem jeito. Só Porém, espero que ano que vem a gente volte. Só espero isso. então, exato. Eu li ontem que os professores serão os segundos a ser vacinados da vacina, né? Depois da vacina é bom, mas os segundos a ser vacinados, né? Depois dos profissionais da saúde. E eu li lá que a previsão é vacinar os professores em dezembro. Falei, nossa, demorou. Mano, se me vacinarem antes do Natal, gente, eu vou pegar minhas coisas, eu vou viajar para qualquer lugar. Talvez eu nem volte para dar aula, mas vai ter vacina, é isso que é a questão. Nossa, já pensou? Então, tão otimistas com relação à vacina, né? Pelo jeito. Mas, né, melhor esperar um pouquinho. Mas eu acho que ano que vem volta. No mínimo que seja ainda com máscara, com certo distanciamento e tal, mas eu acho que ano que vem, pelo menos, voltar presencial não tem como mais. Finalzinho de janeiro, ali, começo de fevereiro. Aí já é difícil demais. Eu espero, porque eu tô com saudade da escola, tô com saudade de ver o povo. Nossa, era tão legal isso, tô muito Não, saudade. já deu de aluno, já deu. É bom que a gente aprendeu a valorizar muita coisa, mas também quando a gente estiver na aula presencial, a gente vai reclamar do mesmo jeito, então não sei se... Mas já deu, com certeza. Bom, galerinha, vamos lá então. Nós temos aí, começar então nossa apostila 17, que ela é mais ou menos uma consequência tanto do que a gente falou bastante lá atrás de industrialização, quanto principalmente de urbanização. Que eu até comentei que era uma das consequências da urbanização brasileira e mundial e tal, mas que a gente não ia falar tanto agora, porque tinha um grupo, uma apostila específica para ela, que é de problemas ambientais urbanos. A vantagem, galera, é que a grande maioria deles é bem tranquilinho, bem facinho mesmo, então a gente pode passar talvez um pouquinho mais rápido aí. Não acho que a gente acabe ela inteira hoje, mas a gente avança bastante aí. Aí daqui a 2 semanas a gente já finaliza ela. A gente tem ainda a apostila 18, que ela é muito importante, que é de agricultura, e ela eu queria passar muito bem, com muita calma para vocês. Se eu acabar 18 bonitinho com vocês, eu já estou bem tranquilo, bem feliz. E a 19 e 20 são menores também, a gente faz elas num número de aulas menor também aí. E a questão de problemas ambientais, a vantagem é que a gente já, infelizmente, já está meio cansado de saber, né? Até é engraçado, galera. Quem estuda no COC aí há mais tempo, desde lá do Fundamental 2, o comecinho assim, o material está mudando, né? Que agora é o que eles chamam de infinito. Mudou no sexto ano passado e esse ano mudou no sétimo, oitavo e nono. No sexto, mano, é muita aula de meio ambiente em geografia. Muita. Até zoou com os alunos, tipo, o que a gente vai falar hoje? Meio ambiente. Aí vem umas coisas de ter que reciclar, de reduzir consumo, de tudo mais. Chega a ser até meio repetitivo. Sei que, óbvio, é fundamental, mas é muito doido isso, quanto é meio repetitivo de fato. Mas é sempre importante de enfatizar. E no nosso caso aqui agora, galera, relacionar muito com o que a gente viu esse ano. Ou seja, com as indústrias e principalmente com esse crescimento desordenado das cidades. O quanto a cidade que cresceu, no caso de Rio Claro, por exemplo, em cima do horto, por exemplo, cobrindo o córrego da servidão lá no Visconde de Rio Claro,
Essa cidade que privilegia o carro, privilegia os prédios, os espaços fechados, também tem consequências ambientais. É isso que a gente vai ver nessas próximas aulas aí. Belezinha? Pode dar sequência Então, aí? senhor, é o que eu digo, né, senhor? Não existe problema ambiental na cidade porque não tem ambiente. Tipo, árvore, esse É, tipo de coisa. não tem um meio ambiente, diria, né? Tem um ambiente totalmente alterado, na real, né? É bem essa ideia mesmo. Tipo, qual que é o meio ambiente do centro de São Paulo, tá ligado? Só no Parque Ibirapuera, senhor. É, fato. E um dos primeiros problemas é justamente relacionado a isso, né, galera? A poluição do ar. Gente, de maneira geral, a gente fala de problemas ambientais em larga escala no mundo a partir da Revolução Industrial. Não é que antes não tivesse. Tipo, sei lá, lá na Idade Média, que vocês veem com Ulisses. Beleza, para o cara plantar no feudo, ele tinha que desmatar e tal. Só que, gente, muito menos gente, uma necessidade de consumo muito menor. Não tinha o consumismo que a gente tem hoje, né? Você não falava, nossa, acho que vou comprar aquele trigo 4.0, né? Porque ele é mais tecnológico. Vou ostentar com a cevada ostentação, tá ligado? Não tem dessa. Não tinha esse consumismo que a gente tem hoje. E a indústria, ela mudou muita coisa, como a gente viu, porque ela produz em massa e ela tirava em massa, né? Ela retirava da natureza, produzia, gastava, poluía em massa e a partir daí, como a gente conversou bastante até nas aulas presenciais, olha só, a nossa vida passou a ser nesse ritmo industrial, né? Mais acelerado, mais rapidão, mais cronometrado, tudo feito. Isso inclui consumo, isso inclui estilo de vida, isso inclui velocidade de transformação na natureza. E à medida que foi avançando, com mais tecnologia significava dizer mais destruição ambiental. Hoje em dia, a gente já tem a possibilidade de unir o crescimento tecnológico com preservação ambiental, que não é só uma possibilidade, como uma necessidade cada vez maior. Falta o quê? Interesse. Tudo bem? Hoje a gente não precisa mais, como aquela fábrica antiga, que pegava o carvão, queimava para fazer vapor, aí, por exemplo, lá, cortava a árvore para fazer madeira, não sei o quê. Hoje a gente tem tecnologias que reduzem muito o dano ambiental. A questão é muito mais de interesses, como a gente vai falar um pouquinho mais lá para o final do grupo. Talvez não hoje, acho que hoje não dá tempo. Mas de toda maneira, galera, a poluição do ar, então, ela se intensifica, assim como quase todos os problemas ambientais com a Revolução Industrial. Ela está muito ligada, então, claro, óbvio, né, às indústrias e a esse estilo de vida urbano que a gente tem. Então, especialmente a gente falou no outro grupo, né, da mobilidade urbana, de todo mundo ter o seu carro, a sua moto e tudo mais, né? Isso, galera, gera uma enorme poluição do ar, né, que é dos automóveis de maneira geral. Então, hoje em dia os veículos eles têm catalisadores, que a gente chama de escapamento, que reduz muito a poluição dos veículos desde o... Que ano que foi? Lá para 2003, 2004, mais ou menos, a partir de todo veículo produzido a partir desse ano, ele já tem catalisador no escapamento, quer dizer que reduz muito a poluição. Da hora, muito Ô, legal. louco, senhor. Então o Escort que eu quero comprar não tem catalisador. Isso que eu ia falar, aí que tá o problema, tá ligado? Você pega aqueles carros velhão, aqueles Chevette da década de 80 aí, mano, tá jogando poluição na sua cara, tá ligado? Aqueles caminhão velho, jogando aquela fumaça preta, não sei, quando você andando de bike. Mano. Tecnicamente não é bom. Aqui também tem os carros esportivos, mais velhos, colecionador e tal. Se eu usar mais só para esses momentos, acho que até é menos mal. Mas qual é o problema dos carros novos, galera? Tem muito. Cada vez mais e mais e mais e mais e mais carros, né? Então a proporção, a quantidade de carros, ela compensa o que cada carro proporcionalmente poluía, né? Então não é só reduzir a poluição do carro, é reduzir o uso do carro como um todo. Porque isso também tem muito a ver com a chamada queima dos chamados combustíveis fósseis. Não sei se vocês lembram, a gente falou sobre isso ano passado, lá na apostila 4. Então, mais ou menos lá para abril do ano passado, um dia 17 de abril, foi um dia chuvoso, não tô brincando, não lembro o dia, nem nada desse tipo, acho que também vocês não lembram. Mas combustíveis fósseis, né, galera? São aqueles, então, grupo do petróleo, carvão mineral, gás natural e também tem o gás de xisto. Que até teve uma questão que eu coloquei na prova do xisto que quase todo mundo errou. Lembra que só o Barel acertou? Você lembra disso?
Vocês brigaram comigo, me xingaram. Todo mundo achou que era petróleo, né, senhor? Isso, exatamente. Eu lembrei agora dessa questão. Esse eu não coloquei, ela eu aprendi com eu, tá, gente? Então, foi uma pegadinha, mas foi sem querer ser pegadinha. Eu achei que dava para ver o fraturamento hidráulico e tal. Mas eu não vou fazer mais isso. Não fiz isso já com o primeiro desse ano. Ano que vem eu não vou fazer também. Esse grupo dos combustíveis fósseis, galera, eles liberam uma enorme quantidade de poluição, uma enorme quantidade também de gases estufa, como a gente vai falar um pouquinho mais para frente. E temos, infelizmente, claro, o caso das queimadas. Né, galera? Que é algo espalhado pelo mundo como um todo, né? A técnica de jogar fogo aí na... A gente tem tanto as queimadas urbanas, quanto as queimadas no meio ambiente, na natureza, né? Então, infelizmente, nessa época no Brasil, a gente sofre com as duas, né, gente? Eu não sei se... Faz tempo que eu não vou para Rio Claro, eu não sei se vocês têm um caso muito pesado. Mas eu tenho visto uma galera mandando foto de Limeira, de Ribeirão, daqui de Piracicaba, de São João da Boa Vista, José dos Campos, várias cidades do interior, que algum incêndio urbano mesmo. Alguém jogou fogo no mato, para limpar terreno baldio. Mano, quando eu era criança, eu lembro de muita gente jogando fogo em terreno para limpar o terreno, para matar escorpião, umas coisas desse tipo assim, sabe? Então essa época do ano que é bem seco pra gente mesmo, é muito comum. Pode falar, João. Não leva. Se quiser desmutar aí, ou você vai. Senhor, cadê o seu estagiário? Então, Não não veio sei hoje? também. Eu esqueci de mandar para ele os horários ontem, aí mandei hoje de manhã. Falei, ele vai estar acordado, né? Só que ele não respondeu. Eu não sei, na real. Mas, enfim, né? Vai ver, ele também já tá meio desanimado, aí também cansou com o calor, sei lá. Ou ele aparece depois também na próxima aula. Mas enfim, galerinha. Então temos as queimadas urbanas e também temos aí, claro, o enorme problema com as queimadas do Pantanal, com as queimadas da Amazônia. E aí eu queria deixar até o conselho, talvez, gente, que é não polarizar uma discussão como o meio ambiente, infelizmente, está polarizada no Brasil, sabe? Eu acho que preservar o meio ambiente devia ser independente se você é de esquerda, de direita, capitalista, socialista, comunista, anarquista, liberal, blá, 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 qualquer coisa. Eu acho que preservar o meio ambiente é algo que é benéfico para a vida de todos, para nossa, para de toda a sociedade humana e mundial, tá ligado? A gente chegou num ponto em que é uma questão de preservação e sobrevivência da nossa espécie, assim, sabe? Então, infelizmente, eu acho que alguns temas não deveriam ser politizados. Então, o meio ambiente, na minha humilde concepção, independente de quem você vota ou não vota, ou de quem você concorda, não deveria ser um assunto politizado, sabe? Deveria ser uma causa de todos. Todo mundo deveria ser pró-meio ambiente, independente de opinião política, sabe? Não deveria ser uma pauta tipo, você é a favor ou contra, na minha humilde concepção, claro. E nesse caso atual, das queimadas da Amazônia, no Pantanal e tal, sim, de fato, gente, sempre teve. Infelizmente, o Brasil nunca foi um país que se destacou em preservação ambiental desde que era colônia até hoje. Então, sempre teve bastante. Mas, realmente, de fato, nos últimos anos aí, tem dados que falam que aumentam muito, tem dados que falam que não é tanto aumento assim. É mais uma questão da postura também, que a gente observa bastante, mas que esse ano está tendo bastante queimada, sim. E é algo que é bastante preocupante aí e com certeza contribui para a poluição do ar, para a má qualidade do ar da respiração, né? E tem dois tipos principais de poluição, tá, gente? Que isso é uma coisa muito doida até. Um deles, eu vou pular primeiro o ar, para falar primeiro o mais clássico. É aquela poluição de gases poluentes aí, né? Chamado grupo carbono. Então, dióxido, monóxido. Tem um trióxido de carbono, gente? Estou falando besteira. Olha lá. Quem que dá química Não para sei, né, vocês? senhor? O Diego, que dá química para vocês, né? É, o Diego. Olha, o Diego. Diego e o Rafa. E o Rafa, olha, os caras vão me matar. Eu não vou chutar melhor, não. O grupo carbono, de maneira geral, que eu já esqueci. Mas aí, principalmente liberados pelas fábricas, pelas queimas dos combustíveis fósseis, né, para gerar energia elétrica, por exemplo. É aquela poluição padrão aí mesmo, de fumacê preto de queimada, certo? Só que a gente tem uma outra poluição, galera, que ela é tão ruim quanto, ou até pior, que é o caso da nossa região, que a gente chama de partículas em suspensão. Ou seja, pequenas partículas, assim, pequenos pedacinhos de micropoluentes que ficam microscópicos mesmo, né, que ficam no ar, e a gente respira esse ar
e isso contribui para doenças respiratórias, contribui para uma série de danos à saúde das pessoas aí. Eu já vou mostrar alguns dados sobre. Então, às vezes, a cidade é classificada como um ar poluído, depende muito. Pode ser por causa de partículas de suspensão, pode ser por causa dos gases de maneira geral. E aí, soluções, né, galera? Investir no transporte coletivo, investir aí, né, no metrô, naquele VLT, né, que é aquele bonde moderno que usa energia elétrica, mesmo no ônibus, na bicicleta, catalisadores em automóveis, em fábricas, fontes de energia renováveis. Solução tem, mas elas passam principalmente, galera, todas elas, por uma redução do consumo. Então, é uma redução do meu consumo de gasolina, então, do quanto eu uso meu carro, é uma redução dos meus consumos de produtos industriais, agropecuários, de energia elétrica, tudo passa por essa questão de reduzir o nosso consumismo, né? Na real, essa é uma maior facilidade que a gente tem. Se eu perguntar para vocês aí, solução para qualquer problema ambiental numa prova, por exemplo, taca lá reduzir consumo, que você, meio pontinho você já ganha ali, tá ligado? Então, reduzir consumo, gente, já é uma boa ideia aí. Então, nós temos aí, né, a cidade, né, gente, que se desenvolveu com a indústria, que a gente falou já bastante e tal, ela se desenvolve sem, óbvio, qualquer preservação ambiental e industrial e tal. Então, a indústria poluía mesmo, porque não tinha essa consciência, né? A consciência ambiental, gente, a gente vai falar mais pra frente, ela surge aí há uns 40, 50 anos, né? Se vocês falarem às vezes com os pais de vocês, ou principalmente os avós, eles não tinham educação ambiental na escola. Então, às vezes é até difícil realmente você cobrar uma consciência ambiental mais forte se eles não tiveram esse tipo de ensino, né? Porque realmente é algo muito recente. Então, se o ser humano destrói em massa a natureza há uns 300 anos, mas ele pensou em começar a conservar apenas há uns 50 anos só. Então, a gente está muito atrás na corrida. E essas cidades foram se desenvolvendo assim, a ponto de a gente ter, por exemplo, Nova Delhi, capital da Índia, que é essa foto aí de baixo, galera, que é uma das cidades mais poluídas do mundo em gases poluentes mesmo. Por quê, galera? A Índia é um dos países mais populosos do mundo, vai se tornar o primeiro nos próximos anos aí, e para dar energia elétrica para essa população toda, eles queimam muito carvão mineral, que é a fonte de energia que mais polui de todas. Então a cidade fica literalmente quase sempre um fumacê de carvão sempre. Sabe quando tem aquelas queimadas bem fortes que realmente, mano, fica aquela fumaça na nossa cara? Tipo isso, quase sempre aí. É até meio doido falar, mas muita gente na China e na Índia já usava máscara antes do corona, por causa de poluição. Então, tipo, o uso de a máscara neles foi algo meio que já natural, assim, sabe? É bem doido falar. E nós temos, infelizmente, aí no caso do Brasil também, por exemplo, as queimadas na Amazônia, no Pantanal, que, repito, não foram inventadas esse ano passado, e infelizmente é uma prática comum de aproveitar no Cerrado, no Pantanal, por exemplo, né, que no clima tropical fica muito seco no inverno para pôr fogo mesmo, então tem essa questão mesmo. E olha só Rio Claro aqui, galera, olha só Santa Gertrudes aqui, dominando a lista aí, Vitória. Culpa sua, tá vendo? É, Vitor, culpa sua, né? Na real, galera, essa aqui é a poluição por material particulado, por partículas em suspensão. Sim, de fato, Santa Gertrudes e Rio Claro já foram consideradas entre as com maior ar poluído, não por causa de poluição da fumaça, dos gases poluentes, mas de um ar com pior qualidade, um ar pior de se respirar. Já foram considerados do estado e até nesse ranking aí, até do Brasil de fato aí. Por quê, galera? Principalmente por causa do setor ceramista de Santa Gertrudes, dos caminhões que transportam argila. Essa argila, ela carrega uma grande quantidade de... Ela solta, ela libera uma grande quantidade de partículas no ar e deixando esse ar, então, com pior qualidade de se respirar. Então, talvez o termo mais correto para Rio Claro ou Santa não seja o ar mais poluído, e sim o ar com pior qualidade. Olha que bom, olha que legal, né? Mas, na real, nos últimos anos aí, desde até 2016 para cá, já fizeram algumas medidas, pelo que eu sei, já amenizou um pouco esse fator. Mas se a gente pensar, né, galera, que Santa tem aí 80 microgramas por metro cúbico, ó,
A Nova Delhi tem 290, então nem se compara, por exemplo, na real, né? Entre outras aí muito mais poluídas. Mas olha a Índia, galera, como ela lidera nesse ranking também, além do outro de poluição normal do ar. O Mas aí senhor. eu, claro. Oi, pode falar. Só que assim também, né? Tipo, a maioria das cidades aí são grandinhas. Santa Gertrudes é minúscula. Tipo, muito pequeno, muito pequeno. É doideira você pensar morar numa cidade pequena e ter um ar assim, né? Uhum. Cordeirópolis está ali Coitada pertinho da também, né? Vitória, vai morrer daqui uns dias. É Rio Claro, né, galera? Rio Claro se destacando aí, como por exemplo, numa coisa que vocês me contaram, eu fiquei extremamente chateado ainda. Acho que não fizeram isso ainda, né? Eu acho que já, porque eu passei por lá e não tem mais a torre. Olha só. Não sei, senhor, eu não vi. Aí já tiraram mesmo, caraca. É, galera, Rio Claro é famoso pelo Torre Eiffel, famoso pelo ar mais poluído aí, pelo monstro de Rio Claro. Vocês conhecem o monstro de Rio Claro lá, que teve até problema no Discovery Channel? Aquele cara na década de 90 que pegava as criancinhas e levava pro horto e tal, não sei o quê. A história é pesada, mas infelizmente Rio Claro ficou famoso mundialmente por isso. Teve até esse episódio no Calma aí, Discovery senhor, Channel. repete que eu não consegui ouvir. O Eu monstro de tava Rio fazendo um barulho aqui Claro, em casa. o Lars Spinelli, acho que é esse o nome. Uma coisa assim. Ah, o maníaco da bicicleta? Isso, esse mesmo. Esse mesmo. Eu tô ligado, senhor, tô ligado. É. Eu lembro quando eu cheguei pra Rio Claro, vieram me contar dessa história. Falei, nossa, mano, caraca. E aí teve episódio, Discovery Channel e tal, assim. Senhor, mas meu avô me falou que tipo, era a polícia que fazia isso, aí eles precisavam culpar alguém, então, e como esse cara, ele era meio conhecido assim na cidade, então eles culparam ele, tá ligado? Olha, eu não duvido, mas eu também não conheço muito do caso para afirmar, É, mas eu eu também não não, senhor. duvidaria. É O doido. que que ele fazia, senhor? De acordo com a história aí, ele pega, tipo, chegava criancinha brincando perto do horto, assim, ele dava bala, brinquedo, aí levava pro horto, trucidava e matava, sabe? E parece que foi, tipo, um número razoável de crianças, não foi, tipo assim, duas, foi, tipo, bastante. Depois vocês procuram aí no Google, é que é meio bad, na real, né? Ah, e o O Theo senhor, mandou o um Vitor link. do Metaforando falou sobre isso no Flow Podcast, tá ligado? Uia, da hora. Analisando, tipo, o discurso dele. Não, que ele, eu acho que ele investigou esse tipo de caso, que ele tava falando lá, né, sobre esse caso, né? Ah, Rio Claro ficou mundialmente famoso, mundialmente não, mas nacionalmente famoso pelas árvores de Natal também, né, gente? Sabe o que eu coloquei? Ah, não Verdade, senhor. coloquei. As árvores de Natal também, pô. Aquela semana que Nossa, engraçado. árvores lindas. E eu Ô, lembro senhor, da árvore. Oi? Vou falar. Oi? naquele momento a vergonha foi tanta que eu quis falar que eu era de santa. Aí sim. Eu lembro da argumentação da prefeitura, como que é? Que foi uma visão muito. Não sei se foi preconceituosa, qual foi a palavra que eles usaram, assim, muito maldosa. Mas, mano, que árvore de Mas também tinha umas árvores tortas, assim, tipo, elas estavam bem, quase de ponta Mano, cabeça, era assim, a um árvore. paninho cansado. Ai, muito bom, mano, muito bom. Rio Claro é demais, eu gosto muito de Rio Claro, não tem jeito. Tem a fábrica da Velho Barreiro, pô, eles exportam pinga pro mundo inteiro. Na moral, o Velho Barreiro é exportado. É artigo de luxo em outros países. Eu lembro quando tava no Canadá, eu não achei Velho Barreiro, mas achei 51. E ela custava, mano, uns $15 canadenses, que deve ser hoje uns R$ 60, mais ou menos. Pô, 60 compra uma pinga 51. A Velho Barreiro por aí também. Mas enfim, né, galera? E aí, a gente vê Rio Claro é uma cidade que usa bastante ciclovias, né? É muito legal, de fato, a gente conversou já sobre isso. E temos países que têm destaque nisso, como o caso da Holanda. Essa ciclovia da esquerda, galera, é uma ciclovia que ela já é feita de placas solares. Então, ao mesmo tempo que a galera já usa, a própria ciclovia já gera energia elétrica para, sei lá, para as casas, para as regiões próximas. E essa da direita, ela é uma que é iluminada com o próprio movimento da bike. Então, tem ciclovias na Holanda que elas são não só iluminadas, mas aquecidas, porque senão no inverno congela, pelo movimento das bicicletas. Quase igual à realidade nossa, brasileira, de Rio Claro e tal. Mas solução tem. Claro que, né, gente? É a Holanda. É complicado a gente comparar, que nem a galera fala. É porque na Finlândia o ensino e tudo mais.
Beleza, né, gente? Mas qual que é a realidade da Finlândia e a realidade brasileira? A gente também tem que ter essa noção, eu concordo plenamente. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode se espelhar nisso. E, claro, que a gente não vai ter ainda uma ciclovia que se ilumina com a passagem do ciclista. Mas investir, de fato, em mais ciclovias, em uma educação do trânsito para respeitar o ciclovia, Ô, Bruno, o ciclista e tal. Oi. mas a gente tem uma ciclovia ali no Boulevard que quando para um carro e abre a porta, você pode dar um mortal ali. É Exatamente. diferente. Exatamente, é corrida com obstáculos, tá ligado? Tipo um Mario Yoshi, assim que você abandonava o Yoshi e pulava, você deixa a bike e você vai. Então é isso, tipo, beleza, não precisa ser uma ciclovia com energia solar, mas o mínimo de espaço respeitado já estaria bom, né? Mas Verdade. enfim. Galerinha, um outro problema ambiental aí a gente chama de inversão térmica, que é o que tem acontecido bastante com a gente nessa época, inclusive ainda. O que acontece com a inversão térmica, galera? Para a gente falar de inversão térmica, a gente... Opa, perdão, que eu me perdi nas câmeras aqui aí. Para a gente falar de inversão térmica, a gente tem que lembrar um pouquinho das aulas lá de climatologia do ano passado. A gente tem que lembrar, galera, que sempre o ar quente tem a tendência a subir e o ar frio a descer. Lembra? O ar quente ele é menos denso, então por isso ele sobe, e o ar frio ele desce. É por isso que os ares condicionados, ar-condicionados, qual que é o plural de ar-condicionado? Os condicionadores de ar, eles ficam sempre aí, ó, é o termo correto até. Eles ficam aí sempre em cima, né, das casas, das escolas e tal, porque justamente para resfriar o ar quente que subiu. Então o ar quente sobe, ar frio desce. Essa é a dinâmica geral, normal da atmosfera, tudo bem, galera? Padrão. Só que acontece, galera, em momentos mais frios, ou seja, no inverno, e às vezes até no período da noite também, em algumas noites com maior queda de temperatura, mas guarda principalmente o inverno, tá? O que acontece, galera? Você não tem aí um aquecimento tão grande do ar pela luz solar. Está no inverno, afinal de contas. Você não tem tanto ar quente, certo? O que está perto da superfície? Uma camada de ar frio. Então vamos por partes. O que é a inversão térmica, galera? A inversão térmica é um fator natural. No verão, o que você tem? O ar quente se eleva, resfria e desce. Eleva, resfria e desce. Você tem aquele ciclo, aquela célula, que a gente até chama de célula de convecção, que é a chuva de verão, lembra? O ar quente levantou com umidade, choveu, desceu. Isso, galera, é natural no verão, nas estações quentes, de maneira geral. Ar quente subiu, desceu. No inverno, naturalmente não tem isso. Por quê? O ar está frio. Ar frio não sobe. Ar frio fica perto da superfície. Então, o que acontece com o ar no inverno e às vezes à noite? Ele é um ar mais estacionado mesmo, que a gente fala, mais paradão. Naturalmente. É um fenômeno natural a inversão térmica. Porém, qual é o problema dela? O problema, galera, é que no verão, essa dispersão, essa circulação da atmosfera, esse ar quente subir, ele leva embora alguns poluentes. Ele dispersa a fumaça de carros, de indústria, de queimadas. Ele leva mais pelas camadas mais altas da atmosfera. Ajuda a espalhar mais. No inverno não tem isso. Então dá uma olhadinha nesse esquema aqui, galera. No inverno fica o ar frio, um ar mais quente em cima parado e o ar mais frio lá de cima da atmosfera. Os poluentes eles ficam concentrados nessa camada mais baixa e fria. Por quê? A falta de circulação da atmosfera natural do inverno concentra esses poluentes aí. Consequentemente, galera, o ar que a gente respira no inverno, ele é um ar geralmente de pior qualidade. Tudo bem? Não quer dizer que no verão, nossa, vou para São Paulo, que ar puro. Não é isso. Tem poluente também. Só quer dizer que a inversão térmica, ela agrava isso no inverno. E aí, num país como o nosso, que é de clima tropical, que fica muito seco o ar no inverno, galera, umidade do ar às vezes 10, 15% do ar, a gente tem uma série de problemas respiratórios de boa parte da população no inverno, sabe? Muita gente que é internada realmente com falta de ar, com quem tem já dificuldade de respirar, é uma situação pior, com bronquite, com asma, com rinite, com aquele monte de it. Um ano como de uma pandemia de uma síndrome respiratória também, como o Covid, por exemplo. Então, assim, a inversão térmica é natural. O problema são os poluentes nela. Então, tem aquela foto que
Você já deve ter visto, é bem comum em jornal, na internet e tal, que realmente aquela mancha meio marrom acinzentada, que é comum nos dias de inverno mesmo. Por quê? No verão, tanto a circulação da atmosfera quanto a chuva ajuda a dispersar isso. No inverno não tem. Fica esse ar estacionado, mais frio, com muito poluente. Isso, claro, para São Paulo é muito mais visível, porque São Paulo é muito poluída, mas serve para Rio Claro, para Santa, para Cordeiro, para Pira, para qualquer cidade. Belezinha por enquanto, gente? Suave? Não vou avançar para o próximo, que falta só 3 minutinhos aí. Por enquanto a gente para. Próxima aula a gente continua. Tudo bem?